Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe a todos, nos envolva em muita paz. Espero que estejam me ouvindo e vendo bem. Muito bem, né? 20 horas, vamos começar, né? Estamos na hora já do nosso estudo. Vamos então fazer a prece, né? Para iniciarmos, fechando os nossos olhos, elevando o pensamento, mentalizando Jesus, acalmando as nossas emoções, tranquilizando os nossos pensamentos, a nossa respiração, relaxando o corpo, tranquilizando a alma. Vivamos nesse clima de tranquilidade, de harmonia, de paz. Dizer, Senhor Jesus, muito agradecidos por estarmos novamente juntos, por podermos chegar ao final de mais um dia, começo de noite, começo de estudo, com os amigos, a quem queremos muito bem, amigos do plano material, com os quais nos sintonizamos, e amigos do plano espiritual também, unidos pela sintonia. Pedimos, Senhor, em benefício de todo o nosso grupo, para que as tuas bênçãos possam recair sobre todos os lares, sobre todos os irmãos e irmãs, sobre todos os espíritos necessitados que estão próximos a nós para também receberem a ajuda, os passes, para receberem água fluidificada, para receberem o alimento espiritual de que todos carecemos, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento interior, para a nossa libertação do passado de sombras, para caminharmos diante do futuro de luz que nos aguarda. Abençoa, Mestre querido, o nosso estudo e que todos nós tenhamos condição de compreender os ensinos dos Espíritos, as questões de Allan Kardec e os comentários que todos faremos na análise do texto que estará sobre nossa análise hoje, sobre as nossas reflexões. Que a luz do teu amor envolva os nossos corações, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite a todos. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil todas as noites, de segunda, terça, quinta e sexta às 20 horas e de quarta-feira às 9 horas da manhã, tá? Então hoje estamos começando mais uma semana de estudos. Os nossos estudos são estudos da doutrina espírita, sempre estudos doutrinários, né, da literatura espírita, e também com um enfoque bastante terapêutico, né, que a gente vai procurando ajudar as pessoas que vão chegando precisando de equilíbrio, precisando de saúde mental, emocional. Então, aqui nós vamos analisando os conteúdos espíritas, né? E também dando algumas sugestões terapêuticas para que a gente possa viver melhor, tá? Então vamos dar continuidade hoje, pessoal, no livro, que é o nosso livro, o texto de hoje, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né, que são 1019 questões que Allan Kardec perguntou e que os espíritos responderam. Nós vamos começar hoje da questão 570. Nós estamos analisando o capítulo das ocupações e missões dos espíritos, tá? Então vamos lá, né? Nós estamos na parte segunda do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, né? Capítulo 10 das ocupações e missões dos espíritos. Então, lembrando que é um estudo interativo, todos podem participar, todos podem acrescentar, nos lembrar, né, daquilo que a gente estiver esquecendo, tá? E, e vamos juntos formando aí uma consciência coletiva em torno
dos ensinos dos espíritos, tá? Então, pergunta 570 que Allan Kardec fez aos espíritos, né? Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Né? Os espíritos, eles sempre percebem o que cabe a eles executar? Allan Kardec havia questionado anteriormente, né? A respeito das missões dos espíritos e os espíritos responderam que as missões dos espíritos superiores é seguir aquilo que é a vontade divina, né? Então é receber da vontade divina e, e transformar em realidade isso, né? Então ela Kardec pergunta, né, os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Né? O que vocês acham, pessoal? Vocês estão dizendo que sim, né? A Ana Espina está dizendo às vezes. A Dina acha que às vezes, né? Lindalva acha que percebem. Vamos ver daqui a resposta, né? Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar. Depende o espírito também, né? De qual natureza nós estamos falando que é esse espírito, né? Vamos ver a resposta aqui. Não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Tá? Então vamos voltar aqui na pergunta, né? Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar, né? Quer dizer, para o que eles devem fazer, né? Qual é a missão deles, né? Não, não sempre, né? Não sempre. Muitos há que são instrumentos cegos, que não adquiriram ainda a capacidade de avaliar, de entender quais são suas tarefas, né? O que deve realizar, seja no plano espiritual, seja no plano material, né? E sejam espíritos bons, sejam espíritos necessitados. Os espíritos bons, alguns são daqueles que comandam, outros aqueles que recebem ordens, né? Mesmo entre os espíritos bons, logicamente, você tem aqueles que comandam, aqueles que entendem com muito mais clareza os desígnios divinos. Então, esses eles vão passar para os outros o que eles devem fazer, não é? Eles vão dar as ordens lá, as funções, como aqui, né? Às vezes a pessoa não sabe o que fazer e ela recebe orientações de outros, né? Que têm maior clareza no trabalho e tal, né? No mal também, você tem aqueles, vocês têm aqueles que não entendem, porque você tem missões para o bem e você tem missões para o mal, né? Você tem missões para o bem e missões para o mal. Aqui a gente está falando as missões para o bem, né? Então, tem alguns que entendem os desígnios divinos, a vontade divina e executam, né? E comandam outros para que executem as vontades divinas, tá? Ok? Mas no mal também tem organizações voltadas ao mal, em que os que coordenam também dão missões para a falange que eles coordenam, para os operários lá que eles coordenam. Eles também dão missões, né? As missões de prejudicar, as missões de destruir, as missões de levar alguém ao suicídio. Tá? Essas são as missões que essas instituições voltadas ao mal dão aos seus membros, né? Aí você tem também aqueles que comandam e você tem aqueles que obedecem também,
né? Tanto no bem quanto no mal, muitos há que são instrumentos cegos, né? Porque eles ainda não têm uma visão ainda clara, lúcida, né? Outros já têm uma lucidez maior, né? Ó, outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam, tanto no bem quanto no mal, tá? Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam, né? E outros atuam sem saber exatamente onde é que vão chegar, né? Tá? Porque ainda não tem uma lucidez, uma clareza, um entendimento, um conhecimento maior, né? Tá? Esses mais obedecem, né? Pergunta 571, não é? Que Allan Kardec fez. Só os espíritos elevados desempenham missões? Aí tá, né? Como que a continuidade do que a gente estava falando, né? A Sueli Capovilla, seriam os mais evoluídos? Seriam mais evoluídos ou nada a ver? Sim, os bons espíritos que têm maior clareza, maior lucidez a respeito dos desígnios divinos, das missões que cumprem realizar, né? São mais evoluídos. Tem tudo a ver, sim, tá? Tem a Jerusa no bem também? Sim, você tem espíritos que não atuam com tanta consciência, com tanto entendimento, ainda mais se ele é recém-desencarnado, é uma pessoa boa, mas não tem muito entendimento, não tem muito conhecimento ainda sobre a vida espiritual, né? E a relação com a vida material. Então é uma pessoa que precisa de orientação, precisa de supervisão, né? Tá? Você pega o André Luiz, por exemplo. O André Luiz é um espírito bom. Mas nos primeiros livros dele, a gente vê, quer dizer, quase toda a literatura ali do André Luiz, né? A gente vê ele precisando de supervisão, ele precisando de quem fosse ali ensinando passo a passo para ele, né? Certo, pessoal? Então, eles ainda não entendem os desígnios, né? As leis divinas, como é que funciona, né? A vontade divina. Conforme a gente vai evoluindo mais, nós vamos nos sintonizando mais com a vontade divina. Nós vamos tendo mais clareza, mais entendimento de como agir, né? Quando agir, como agir, por que agir, né? Tá? Tudo vai ficando mais claro, né? Conforme a gente vai adquirindo maior conhecimento, né? E a pergunta 571, só os espíritos elevados desempenham missões? Vamos ver a resposta. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito, né? A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta, que leva um telegrama ao seu destinatário, também desempenha uma missão, se bem que diversa da de um general, né? Alguém de um nível mais baixo na hierarquia, ele também está cumprindo uma missão, mas uma missão diferente da missão de um general, de um comandante, de um diretor, né? Uma pessoa que tem uma posição mais elevada, né? Na organização, na estrutura hierárquica, né? Certo, pessoal? E também aqui, né, ó, voltando para a pergunta, só os espíritos elevados desempenham missões? Aí a gente tem que, os espíritos elevados desempenham missões elevadas, né? A gente tem que lembrar sempre disso. Só os espíritos elevados desempenham missões elevadas, né? Agora, os espíritos de uma condição inferior desempenham missões inferiores, até negativas, né? Como a gente estava conversando agora mesmo, né? Ok? Certo? Né? Então, as missões que a gente
que a gente executa, que a gente tem pela frente, elas são de acordo com o que a gente elege para a gente, né? Se eu quero servir ao bem, eu vou buscando missões, eu vou buscando trabalhos, eu vou buscando ocupações condizentes com o meu desejo de servir ao bem, né? Então Deus, os espíritos amigos, Jesus, todos aqueles que me amam, que me ajudam, vão me colocar nas mãos as missões capazes a mim, né? Que eu tenho capacidade de executar, né? Se eu elejo servir ao mal, Alexandre, mas isso é escolha? É escolha. Né? Até Jesus falou, a gente tem que saber a quem a gente serve, né? Ou serve a um Senhor ou ao outro, né? A Deus e a Mamon. Não dá para servir ao bem e ao mal. Né? Não dá para a gente entender isso só com relação ao dinheiro, tá, pessoal? A Deus e a Mamon só com relação ao dinheiro. Não é, na verdade é o bem e o mal, né? Não dá para servir a dois senhores. Então a gente tem que escolher servir ao bem, né? Se a gente não servir ao bem, como disse Jesus, né? Quem não ajunta comigo espalha. Quem não ajunta comigo espalha. Se a gente não está servindo ao bem, nós fatalmente seremos instrumentos do mal. Ok? Não dá, não é? Se a gente não se propuser a servir ao bem, nós seremos usados no mal. Seremos explorados no mal. Seremos guiados pelo mal. Não tem meio termo aí nesse caso, pessoal. Tá? Não tem meio termo. Tá? Então a gente precisa, né, se decidir. Alexandre, mas tem quem só serve ao bem e só serve ao mal? Então, nós somos seres que temos sombra e luz, né? Nós temos um lado sombra e um lado luz. Então a gente tem que fazer prevalecer. A gente tem que fazer prevalecer o lado luz, né? Nós temos que fazer prevalecer o lado luz, prevalecer o bem, darmos ouvidos ao bem, né? Buscarmos servir ao bem, não é? Às vezes a gente dá umas escorregadas, né? A gente dá umas escorregadas e a gente pode falar coisas, pode fazer coisas, né? Mal intuído, né? Às vezes a gente está mal intuído, né? Então a gente pode servir momentaneamente a discórdia, a gente pode servir a injustiça, a gente pode servir a mentira, a gente pode servir uma porção de coisa, a descrença, né? Aos conceitos equivocados, né? Então a gente pode reproduzir coisas muito negativas, né? Mas aí se a gente perceber, se a gente tomar consciência, a gente deve logo mudar a atitude. Opa, eu estou servindo ao mal, não estava nem percebendo, mas eu estou reproduzindo coisas que são negativas, estão servindo, né, ao mal. Então vamos mudar de atitude? Isso aqui eu já mudei, já, né? Certo, pessoal? A Maria Lígida pergunta: e a subjugação dos devedores, como no livro Libertação, escravizados pelo mal? Então, a gente fica escravo do mal pelo mal que a gente ainda traz dentro da gente, né? É porque o que gera sintonia com o mal de fora é o mal de dentro, né, Maria Lígia? Tá? Então, não tem só a coisa de fora que nos subjuga, tem a coisa de dentro que aceita a subjugação. A obsessão, ela é sempre mantida por dois lados, né? Então, você tem o cobrador e você tem o devedor. Né? Você tem aquele que quer se sobrepor ao outro e você tem aquele que aceita essa dominação através da culpa
que traz dentro de si, né? Então, nós precisamos trabalhar dentro de nós, aderirmos ao bem dentro de nós, em pensamento, em sentimento, nos libertarmos da culpa através da prática do bem, né? Da prática do amor, da justiça, do equilíbrio, dos bons hábitos, né? Então, isso faz com que, mesmo aqueles que sejam nossos cobradores, eles não consigam nos dominar como eles dominariam. Alexandre, mas se a gente é devedor, eles são cobrador, não é justo que eles nos dominem, obsediem, que eles nos persigam? Veja bem, pessoal, a gente permitir aceitar a obsessão não é bom nem para nós nem para eles. Porque se nós os prejudicamos, entrar na obsessão hoje, se permitir baixar da vibração, aceitar as induções negativas, não vai trazer de volta o que a gente tirou dele. Não vai melhorar a vida do espírito, porque eu me deixo entrar em obsessão, porque eu fico preso à culpa. Não vai. O que vai, o que vai mais ajudar a quem eu prejudiquei, eu me manter bem, vigilante, oração e todas as coisas boas que eu puder cultivar, até para ajudá-lo também. Para dar um bom exemplo para ele. Se eu dei um mau exemplo no passado, hoje eu posso dar um bom exemplo. Ele vai demorar para acreditar que eu mudei, mas a minha insistência no bem vai convencendo ele devagarzinho que eu não sou mais a mesma pessoa do passado. Certo? Então a gente vai orando pelos obsessores, a gente vai conversando nas reuniões mediúnicas, né? Eles vão nos observando se a gente realmente mudou, né? Se as nossas atitudes estão mais condizentes com o bem, como é que a gente enfrenta as maldades que tentam fazer pra gente, né? Se a gente perdoa ou não, certo? Então, nós nos permitirmos entrar em obsessão por aceitarmos a indução perversa dos espíritos vingativos, não ajuda nem a gente nem a eles, tá? Ok? Então, a melhor coisa é nós nos mantermos bem, né? Pela prática do bem e para podermos ajudá-los também, certo? Ok, pessoal? Vamos lá? Vamos para 572. Pergunta, né? Allan Kardec então indaga os espíritos. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? O que vocês acham? E aqui, mais uma vez, não especificou se é um espírito elevado ou menos elevado, né? Aqui só falou a missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? O que vocês acham? Um pouquinho eu já falei sobre isso, né? Um pouquinho até já adiantou um pouco aí. Depende da consciência dele, depende da missão, né? Depende se ele está escolhendo ou se precisa que alguém faça, né? Fala, então tá bom, né? Eu faço. As duas coisas, né? Vocês estão colocando aí. Depende da sua evolução, depende da vontade da pessoa. Vamos ver aqui a resposta. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Vamos ver a resposta. Ele a pede e ditoso se considera se a obtém. Aqui no caso, vamos pensar no espírito de luz, no espírito do bem, né? Que está numa boa condição, que tem consciência e tal. Ele pode pedir, é uma das situações, tem várias situações, é que os espíritos não colocam tudo aqui, porque não caberia no livro, né? Ele pode pedir uma determinada missão e ficará feliz, ditoso, se
E ditoso se considera se a obtém. Quer dizer, ele fica feliz se ele obtém essa missão. Às vezes uma missão difícil, uma missão perigosa, delicada, mas ele pede porque ele acha que ele pode ser bem sucedido naquela missão, né? E fica feliz se acreditam nele e dão essa missão para ele. No caso de um espírito bom, né? Tá? E pode acontecer também que, olha, nós estamos precisa, numa determinada região do planeta, nós precisamos que alguém se candidate aí, né? A melhorar o padrão da região lá, melhorar as condições espirituais daquele, né? E a pessoa fala, eu me candidato, né? Então, pode partir dele ou pode partir de uma necessidade, né? Que surja, né? Tá? Ok? Pergunta 572A. Pode uma mesma missão ser pedida por muitos espíritos? O que vocês acham? Pode uma mesma missão ser pedida por muitos espíritos? Muitas pessoas podem querer uma determinada missão, não é? A de trazer a música elevada aqui para o planeta, de trazer a poesia, de trazer o conhecimento científico, a de ajudar no campo religioso, a de ajudar no campo educacional, né? Pode uma mesma missão ser pedida por muitos espíritos, né? Vocês estão colocando que sim, 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 pode, sim. Vamos ver a resposta? É a 572A, né? A pergunta. Sim. E é frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos, né? Nem todos são aceitos. Porque é como na Terra, né? Às vezes surge uma função lá, surge um cargo importante, lá surge uma oportunidade de realização, de você mostrar o seu valor, de você mostrar o seu conhecimento, de você mostrar suas habilidades, de você mostrar a sua elevação espiritual, de você provar para você, para os outros que você tem condição de ajudar. Aqui não é um desafio vazio, não é um desafio do ego, não é, né? Mas é uma necessidade que se apresenta e uma vontade de ser útil, uma vontade de amar, né? Uma aptidão que não é para qualquer pessoa, uma determinada missão que pode ser muito difícil, né? Você pega uma missão do Chico Xavier, imagina, né? Quem de nós aqui estaria em condições de fazer a missão que o Chico Xavier executou, né? Ninguém de nós aqui tinha condição, não é? Você vai ser um Chico Xavier na próxima encarnação. Meu Deus do céu, não é? Não tem condição, né? Então, depende da preparação, né? Depende da condição evolutiva, do conhecimento, do preparo espiritual que a pessoa tenha, né? Então, sim, é frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. E pode ser que vários venham com uma missão parecida, como eu falei, de trazer a arte aqui para o planeta, trazer o conhecimento filosófico, conhecimento científico, trazer a mudança em determinados sistemas, né? De todas as áreas, porque todas as áreas são importantes, né? Trazer o progresso, trazer a melhoria, né? Então, muitos, milhares de pessoas vêm com missões todos os anos para ajudar aqui o planeta, né? Tá? Então vamos lá, pergunta 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em que consiste a missão dos espíritos encarnados?
né? Quando a gente vem para a Terra aqui, em que consiste a nossa missão? Não é? É uma pergunta bastante ampla essa, né? Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Vamos ver a resposta. Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso. Aqui no caso, a gente está falando de missões elevadas, de espíritos elevados, que vêm com essas tarefas, por exemplo, que eu falava agora há pouco, né? De ajudar o progresso, né? Então, essas missões, né, desses espíritos que vêm, que encarnam, né? Então, a missão, instruir os homens, então vai ter um impacto social, vai ter um impacto, mesmo que seja na localidade, na cidade ali, no bairro, né? Mas vai vir com uma missão menor ou maior de acordo com as condições da pessoa, né? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, olha aí, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais, né? Porque tem questões, né, mais transcendentes, o conceito, mas tem a materialização das coisas, né? É como a gente ficar com grandes ideias na nossa cabeça e a gente também não coloca, não transporta aquilo para as nossas mãos, não materializa, não concretiza. Fica só na cabeça lá. Então não adianta também a gente receber conceitos super elevados, eles vêm também para nos ajudar a instalar as alterações, né? Na nossa vida material, nas instituições, nas leis, né? Nos processos, tá, pessoal? Nas máquinas, tudo aquilo que venha para ajudar, de fato, o ser humano, né? As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes, né? Mais ou menos, depende da condição daquele que recebe, né? Depende da sua tarefa. Pode ser mais elevada, mais geral ou menos geral, né? Mais ampla ou menos ampla, né? E mais importante ou menos importante, né? Tendo um impacto, né? Maior ou menor. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Então, né? O que cultiva a terra, então veio com a missão de ser daqueles que vão gerar os alimentos, né? É tão importante como aquele que governa, aquele que administra os recursos, né? Ou o que ensina, o que instrui, né? Todos são importantes nessa cadeia de auxílio mútuo, né? De cooperação. É a Luciene, né? A profissão de professora de adolescentes tem qual a importância na evolução espiritual? Tem muita importância, né, Luciene? Porque é um período crítico, né? É um período bastante difícil, bastante conflituoso, e que precisa de pessoas equilibradas na sua formação educacional. Precisam de pessoas que tenham um referencial moral, né? Para servir de exemplo, né? Um professor pode influenciar e pode mudar a vida de centenas e centenas de pessoas, né? Pode mudar a história de pessoas, de alunos, que às vezes têm dificuldades em casa, mas tem aquela professora ou aquele professor que faz a diferença, né? Num momento que precisa muito de um referencial, né? O pessoal está muito sem referencial, né? Então a gente está vivendo muito um hedonismo muito grande, né?
e uma busca do prazer desenfreado, muita droga, muito sexo desenfreado, né? Então é preciso pessoas equilibradas, né? Que ajudem a realmente dar um referencial de equilíbrio para os jovens, né? Porque o pessoal está com bastante dificuldade, né? É um período muito fácil das pessoas se desviarem, né? Você pega na casa espírita mesmo, né? Na casa espírita, a gente tem os grupos, né, de evangelização, de pré-mocidade, né? Você tem o grupo de jovens, e tal. O normal é muito comum, né? As crianças, os jovenzinhos virem, as crianças virem até uma certa idade. Quando entra num período mais crítico da adolescência ali, que eles começam a ter um pouco mais de liberdade para sair, para fazer de tudo, né? Muitos já deixam a casa espírita, né? Quando entra coisa de namoro, quando entra de sair de noite, quando entra. Muitos já começam a debandar e começam a se ligar a outros grupos e é muito comum, né? Tem grupos bem estruturados, mas é muito comum pessoas que vinham recebendo, né, as aulinhas, que vinham aprendendo e tal, chegam no período da adolescência, é difícil. A intensidade dos conflitos, dos desejos, das buscas é muito grande, né? Então precisa-se também trabalhar na casa espírita ou qualquer lugar, né? Com recursos que favoreçam entrosar mais os jovens, né? Mas mesmo assim é difícil. Não é fácil não, tá? Certo. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade, né? Então vamos lá, nós temos duas questões muito importantes, né? Toda encarnação, ela tem dois fatores que os espíritos analisam quando vão proporcionar a encarnação para nós. Nós vamos reencarnar. Há duas possibilidades diferentes que podem se entrosar ou não. Dois tipos de encarnação. Tem a encarnação que eles chamam de meramente evolutiva. Meramente evolutiva. O que é isso, Alexandre? A reencarnação meramente de um esforço evolutivo. É aquela encarnação que visa apenas uma tentativa de evolução, de alguma melhoria, apenas para a pessoa em si mesma. Então, ele está num esforço meramente evolutivo, tá? A coisa é centrada mais na pessoa mesmo. É a pessoa que vai tentar melhorar um pouquinho, com muita dificuldade. E tem um segundo tipo de reencarnação, que é a reencarnação que, sim, a gente vai também trabalhar pela nossa evolução, muito importante, mas poderemos ter um impacto maior socialmente. Aí não é um esforço só evolutivo nosso, não é só individual nosso. A encarnação, ela tem um impacto maior, não apenas na família, mas tem um impacto na sociedade. Pelo tipo de trabalho, pelo tipo de conhecimento, pelo tipo de postura da pessoa, de condição evolutiva, tá? Certo, pessoal? Por isso que aqui está falando, ó, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, né, num esforço evolutivo, está se depurando pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Tá? Então, ele está tentando evoluir, mas ele pode também executar os desígnios da providência. Não apenas numa evolução mais individual, né? Mas tendo um impacto maior ou menor socialmente. Isso fica bem claro
na obra do André Luiz, tá? Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade, tá? Então, de certo modo, todos podem ser úteis em tarefas mais importantes ou menos importantes, de maior impacto ou menor impacto, mas todos podem ser úteis, né? Isso é uma coisa boa, certo? A Valéria, trabalho como odontóloga, trabalho com pessoas humildes, dou palestras para gestantes, tanto no centro como na unidades de básicas de saúde. Sinto que amo o que faço. Que bom, Valéria, parabéns. Então, é isso aí, né? Você está se esforçando, aprendendo, se desenvolvendo e ajudando também a sociedade, né? Ajudando as pessoas que carecem. Todos nós precisamos, né? De informações nessa área da dentição, né? Todos nós precisamos tomar cuidado com os dentes aí. E o seu trabalho é muito importante. Certo? Vamos ver, né? Ok? Acho que nós terminamos aqui essa pergunta, né? Vamos para a próxima. 574. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Essa pergunta de Kardec foi interessante, né? Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? A pessoa seria inútil por escolha, voluntariamente, por escolha, por vontade dela, né? Qual pode ser a utilidade? Porque os espíritos falaram aqui, né? Allan Kardec é danado também, né? Falou, cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade, né? Aí eu acho que Allan Kardec pensou, bom, esse finalzinho aqui, deixa eu perguntar então, né? Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Só no ócio, né, Rejane? É. Ai, atrapalhar a vida das pessoas na Terra? Pode ser, viu? Se a pessoa que veio com uma missão lá do umbral, muita gente vem pra cá com a missão de atrapalhar, viu? E vem mesmo, viu? Não tô brincando, não, vem mesmo. Muita gente reencarna programado pra. Tá? Vem das regiões inferiores lá. E tá, Alexandre, mas tem reencarnações direto do umbral? Tem. Ah, mas não tem que ir para nosso lar? Não, pessoal. Quem vai para nosso lar é quem teve condição de ir para nosso lar. Não é todo mundo que tem, não. Da multidão lá, né, do umbral, a maioria volta para a Terra sem ir para nosso lar, sem ir para Céu Azul, sem ir para Alvorada Nova, sem ir. Muitos vêm é, com propósitos infelizes, tá? E vai ter uma ação mais ou menos danosa quanto mais a pessoa é boa naquilo que faz. Alexandre, agora eu não entendi. Como é que a pessoa vai vir com um propósito danoso, uma atitude danosa, vai reencarnar com um propósito assim, das regiões inferiores, mas boa no que faz? Sim. Se a pessoa é boa em fazer o mal, se ela, a pessoa tem muito conhecimento, tem muita lábia, dá nó em pingo d'água, né? Como diz. Engana todo mundo, mente, tem uma facilidade, né? Uma liderança, né? Mas ele pode fazer um mal danado, um mal terrível. A Sol Santos colocou, mas Deus permite eles virem do umbral? Sim, mas é o que mais acontece, Sol. A maioria vem do umbral. A maioria não vem das regiões superiores. A maioria nem chega aí para as regiões superiores. Vai ter que reencarnar e desencarnar muitas vezes ainda
para conseguir um dia chegar a acessar regiões mais nobres, regiões. É a maioria, entendeu? A maioria, né? Certo? É. Muitos já nascem, né? Uma tendência psicopática, né? Nascem com problemas mais sérios de atitude, né? De comportamento, né? É, entendeu? Então, isso tem bastante, pessoal. No momento evolutivo que nós estamos vivendo, né? Que nós estamos querendo sair de uma região, de um nível mais inferior para um nível um pouquinho melhor do planeta, nós estamos numa fase crítica, né? Em que você tem a Terra transformada numa panela de pressão, né? Nosso planeta é uma verdadeira panela de pressão. Muita influência negativa, muitos espíritos obsessores em torno de nós, muitos encarnados ainda fazendo muito mal. Aquela história, já não está mais renascendo espíritos voltados ao mal. Ainda vai nascer muita gente voltada ao mal. Entendeu? Nos próximos anos ainda vai ter muita gente renascendo voltada ao mal. Tá? Então essa é a conversa fiada. Isso não é verdade, não. Tá? Então, vamos estudar, vamos ficar bem, vamos nos equilibrar, vamos confiar, né? Mas precisamos entender, né? Que tá uma panela de pressão, né? Nós temos que ter força para suportar as adversidades, né? Ok? Então, qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. Então vamos lá, né? Ó, há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem. Por quê? Porque elas estão nesse nível ainda, né? Elas estão nesse nível de só quererem viver para si mesmas, né? Então elas têm uma ação que é desse jeito. Elas não pensam nos outros, elas querem sempre tomar frente dos outros, se tem uma fila, elas querem entrar na frente. Se está de carro, ela corta todo mundo, vai pelo acostamento e fura e vai, né? Então há pessoas que só para si mesmas vivem. Elas não conseguem imaginar que elas são iguais a todo mundo, têm o mesmo direito que todo mundo, né? Os mesmos deveres que todo mundo, estão submetidas às mesmas regras. É preciso respeito, é preciso. Não, ela não pensa no outro, assim, né? Certo? Então, e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. Você vê os espíritos que estão dizendo isso, né? Então elas não aprenderam ainda a ser úteis, né? Não aprenderam ainda a fazer o bem. Elas vão aprender a duras penas, né? Que é preciso todos nós fazermos o bem, né? Pensarmos no próximo, não ficar só presos a nós mesmos, né? Então isso é um aprendizado que todos nós precisamos, né? Certo? As semibredas, bretas, né? E quando nos buscam, querem ser servidas? Só querem ser servidas, né? Só querem ser servidas, né? Elas não querem servir, tá? Tá. São exigentes, né? Caprichosos, né? Então, continuando aqui, né? São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes já neste mundo o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa.
Então, primeira coisa, né? São pobres seres dignos de compaixão. Então, os espíritos nos enxergam nas nossas dificuldades com compaixão, né? Por pior que a gente seja, os espíritos olham para nós, lamentam, né? Não é que eles aplaudem, ai, eles lamentam, né? As coisas erradas que a gente faz, as quedas morais, a falta de empatia, a falta de sensibilidade, eles lamentam, né? Mas nos enxergam como dignos de compaixão. Por quê? Porque eles sabem que o maior prejudicado é a gente mesmo. Não é, pessoal? Sempre quem faz o mal, ou quem deixa de fazer o bem, sempre os maiores prejudicados somos nós, não são os outros. Tá? Por quê? Porque eu vou colher tudo aquilo que eu fizer para o outro. Tudo aquilo que eu fizer para o outro, eu estou fazendo para mim mesmo. E aquilo vai lesar minha consciência. Né? Aquilo vai gerar um transtorno no meu emocional, na minha mente. Eu vou programar futuras encarnações de sofrimento, de paralisias, de uma série de dificuldades, né? De dores, né? De sofrimentos variados, tá? Então, a gente não precisa pensar com ódio, com raiva, quando a gente vê que alguém fez um mal, né? Nós não precisamos fazer isso porque a gente acaba sintonizando com o mal da pessoa. Nós temos que aprender a olhar com compaixão, entendendo isso, porque é uma pessoa que não sabe o mal que ela está fazendo para ela mesma. Né? Ela não sabe o quanto ela está se comprometendo e comprometendo os próximos séculos dela. É muito ruim isso, pessoal. É muito ruim. Poderia avançar, né? Para o alto e a pessoa vai ficar presa a inúmeras situações de baixo, vai ficar retida em escabrosas situações, né? Pela lei da atração, né? Então, os espíritos, uma vez um espírito amigo falou para mim assim, né? Ele falou assim: "Olha, Alexandre, é da lei que a gente ajude a quem mais nos prejudicou. É da lei que a gente aprenda a ajudar, a fazer o bem a quem mais nos fez o mal." Entendeu? Aí você pensaria assim, poxa vida, mas Alexandre, mas aí é impossível, aí eu não consigo, aí não dá, meu Deus do céu, aí é demais também, né? Aí a gente já. Mas é verdade, pessoal, porque por mais difícil que seja, por mais duro que seja a gente imaginar isso, né? Talvez você esteja num momento que você passou por alguma coisa que alguém fez muito mal, prejudicou e tal. Mas no futuro, à medida que você vai ficando melhor com você, à medida que você vai conseguindo avançar, vamos pensar, desencarnou, está no plano espiritual, você enxerga tudo com mais lucidez, você vê tudo mais claramente, você olha com compaixão, né? As pessoas que estão lá mergulhadas no mal, no resultado das atividades que elas fizeram, então, você sente vontade de ajudar, e você sente compaixão, entendeu? É por isso que os espíritos amigos nos ajudam. Muitos que nos ajudam foram prejudicados por nós. Somente o amor pode nos, nos redimir. Somente o perdão pode nos redimir. Né? Muitos que hoje estão nos ajudando, até no invisível, né? Principalmente no invisível, alguns no plano material, muitos que estão nos ajudando foram os mais prejudicados por nós nas outras encarnações e nos perdoaram. E por compaixão estão estendendo mãos para nós, para que a gente saia do mal, para que a gente eleve, entendeu? Para que a gente se eleve. Tá? É assim, né? Jesus é o exemplo máximo, né?
Senão Jesus nunca mais ele pisava na terra. Falava, Deus me livre, aquele pessoal lá. Me crucificaram, né? Me zombaram de mim e tal. Mas Jesus ele fez justamente o contrário, né? Permanece conosco até hoje, nos ajudando através dos seus emissários, através da legião de servos, né? De trabalhadores do bem. Continua nos amando, né? A todos, não é? Então é isso, né? É a prática do que Jesus fez. Por quê? Porque nós, à medida que vamos nos elevando, nós sentimos necessidade de dar demonstrações mais evidentes de que nós já nos libertamos do mal dentro de nós. Aí não importa o mal de fora, né? Porque a gente olha com olhos de amor, de compaixão, de perdão, de compreensão, né? Certo? Porque eles olham para o passado, eles sabem que eles também já foram assim um dia. E que eles precisaram de pessoas que os auxiliassem. Né? É assim, essa é a psicologia do espírito elevado, né? Embora eu não seja. Mas pelo que a gente vai entendendo nos livros, né? Essa é a psicologia do espírito elevado. Né? Então eles lembram como eles eram, eles olham para a gente, eles lembram como eles eram no passado. Então eles se sentem conduídos das nossas fragilidades, né? Certo? Ok? É, então são pobres seres dignos de compaixão, porquanto espiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes já neste mundo o castigo, pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Quem não transforma a sua vida na expressão do bem, acaba vivendo com a ausência do bem dentro de si, com a ausência das coisas boas dentro de si. O homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, né? O homem mau tira as más coisas do mau tesouro do seu coração, né? Cada um vai entesourando aquilo que quer, né? Então, se a gente não vai entesourando coisas boas, práticas boas, renúncia, perdão, compreensão, caridade, humildade, simplicidade. Se a gente não entesourar durante a nossa existência esses tesouros da alma, a gente chega à última etapa da nossa encarnação com os cofres vazios de sentimentos, vazios de expressões positivas e cheios de expressões negativas, né? Cheios do mau tesouro, das lembranças amargas, né, das expressões negativas que a gente tenha expressado, né, vivido, né? Certo, pessoal? Então, amor, né? Não tem outro remédio, não tem outra saída para nós senão aprendermos a amar de muitas formas diferentes, né? O amor, ele se expressa de infinitas formas diferentes, né? Nós precisamos aprender a amar. Essa é a grande saída, tá bom? Vamos finalizar, pessoal. O assunto continua, né? Esse esse tópico aqui ainda vai ter um bom trecho, né? Das ocupações e missões dos espíritos. Nós vamos ainda ter várias questões pela frente, tá? Então vamos devagarzinho, né? Vamos aproveitando aí os conhecimentos que o Livro dos Espíritos nos proporciona, né? Então vamos aproveitar esse final, né? Vamos lembrar todos aqueles que tiveram os nomes aí inscritos na área de texto e que nós podemos lembrar e irradiar com muito amor para todos eles, pedindo a Jesus que nos ajude a todos e que ajude esses irmãos, estejam eles encarnados ou desencarnados, para que recebam conforme aquilo que precisam para o seu amadurecimento espiritual,
para a sua renovação mental, emocional, comportamental, para soluções de que carecem, que venham auxiliar na sua evolução, na sua melhoria nessa vida, os problemas vários que exercitam a nossa inteligência, que exercitam as nossas emoções, nossa compreensão. Mas que os bons espíritos, expressando a tua vontade e a vontade de Deus, possam auxiliar a todos para que se sintam melhores, para que tenham maior lucidez, para que tenham maior equilíbrio diante da saúde ou diante da doença, diante das oportunidades de trabalho ou na ausência do trabalho, sozinhos ou acompanhados, que todos recebam, Senhor, o auxílio espiritual de que carecem para continuarem na existência física, para continuarem no seu aprendizado com o máximo de equilíbrio possível. E que o teu amor nos envolva a todos nós que muito necessitamos e muito precisamos de ti. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Então finalizamos por hoje. Nossa gratidão a todos que estiveram conosco, que estão ainda, né? Um grande abraço, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Amanhã estaremos de volta aqui às 20 horas, tá? Com o livro Os Mensageiros do André Luiz, do Espírito André Luiz. Então todos estão convidados, tá? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Bom descanso.